Picked up by Ingram. Lillard. This is for the win. Fala pessoal, seguidores do For The Win, tudo bom? Hoje vamos fazer aqui um podcast para falar sobre a escolha dos All-NBA Teams e falar sobre quem conseguiu mais dinheiro e quem perdeu dinheiro com essas escolhas dos jornalistas, que são quem praticamente decide quem vai ou não receber um Supermax Contract. Eu sou o Buras, estou aqui hoje com o Rodrigo Arão. Hoje a gente vai falar já do All-NBA Team e a gente vai falar da galera que jogou bem esse ano e os possíveis impactos que essa escolha, né, pode causar na Free Agency que vai começar em julho. Isso aí. Então, fala aí, Rodrigo, o que você achou? A escolha do First Team, para mim, é praticamente uma, assim, não deveria ter grandes dúvidas. Acho que Stephen Curry, temporada sensacional, James Harden também, Paul George, melhor temporada da carreira, Giannis Antetokounmpo, sensacional. O único jogador que eu ficaria em dúvida seria o Nikola Jokic. E daqui a pouco eu falo mais o porquê. E você? O Jokic e provavelmente muita gente podia ter achado que o Embiid tivesse pego a primeira posição, né? E aí tem muito essa disputa, mas se você for ver, por exemplo, no caso do Jokic, o Jokic ele estava mais próximo, por exemplo, da galera que gosta de fazer, por exemplo, disputa por MVP, coisa do tipo. Você viu mais vezes o nome do Jokic sendo ventilado nessa disputa do que o nome do Embiid, então faz mais sentido que o Jokic tivesse uma chance maior de ganhar o All-NBA First Team, e ele acabou entrando no primeiro time e o Embiid acabou até indo pro segundo. Né? O primeiro time é basicamente a galera que brigou por MVP, provavelmente tirando o Curry, porque o Curry perdeu um tempo com lesão. Eu acho que esses quatro foram talvez os quatro que sejam os quatro primeiros, por exemplo, na disputa de MVP, né? Que vai sair daqui, se eu não me engano, vai sair no NBA Awards. Eles mudaram um pouco o modo de escolha. Antigamente o MVP saía bem cedo, saía comecinho de mês de maio, se eu não me engano, aí na segunda rodada já tinha premiação de MVP, mas esse ano de uns 2-3 anos pra cá, na verdade, eles mudaram e agora eles estão tentando fazer um programa de premiação, assim como tem na NHL, como tem na NFL também, e aí o MVP só vai sair lá, né? Mas muito difícil o Harden, o Paul George, o Giannis e o Jokic não estarem entre os 5 melhores nessa disputa. Certamente o MVP vai sair dali. Difícil de discutir com esse primeiro time. São de fato os jogadores que mais impressionaram nessa temporada de 2019 da NBA. Talvez pudesse ter aí, talvez o Kevin Durant, né? Até porque ele teve alguns momentos muito bons, mas a temporada do Paul George, talvez o impacto defensivo que o Paul George traz, mesmo isso não mesmo a defesa por si só, ela não sendo um fator preponderante, né? Quando você tem uma régua tão alta, tem jogadores tão completos e tão fantásticos naquilo que eles fazem, né? A parte defensiva ela acaba servindo meio como um fator de desempate, e eu acho que isso pesou a favor do Paul George, e claro, também teve um impacto com o Giannis, que tem um nível defensivo bem alto e consegue impactar bastante nesse sentido também. Bom, eu concordo com você em quase tudo. A única coisa que eu, sim, discordo um pouco, assim, Nikola Jokic, eu acho que, com certeza, ele fez uma temporada sensacional, a gente não tem, assim, ninguém questiona isso, foi um triple-double atrás de triple-double também. Jogador, assim, para um center, ele teve, se eu não me engano, 7.9, alguma coisa assim, de assistências, double-double de média, então, sensacional, assim. Mas uma coisa que eu assim, ainda tenho um pouco o pé atrás dele é um pouco na questão defensiva. Ele não tem aqui um físico de um jogador que é um grande defensor, ele ainda não desenvolveu essa parte dele. E talvez por isso eu tendesse a pôr o Joel Embiid também no First Team. Acho que o Embiid também talvez não tenha entrado muito nessas conversas de MVP, como o Jokic, por ele estar em um time que tem Jimmy Butler, que é um jogador que muitas vezes pegava a bola na hora de decidir. O Tobias Harris, que veio em troca e fez uma temporada sensacional. O Ben Simmons, que é um bom jogador, assim, tem os seus problemas quanto ao chute e tal, mas ninguém discorda que ele é um excelente jogador.
Então, acho que por ele estar em uma equipe com um elenco que tem um quinteto titular tão forte como esse, ele acaba não se destacando a ponto de ser um cara que vai ser colocado nas conversas de MVP. O Jokic não, ele tem um time que tem o Murray, que é um grande jogador, se desenvolveu muito essa temporada, mas aí tem, por exemplo, o Malik Beasley, o Denver é uma equipe com excelentes coadjuvantes. Tem, assim, um elenco extremamente vasto, né? O Paul Millsap, que ele eu gosto muito do Paul Millsap, mas ele perdeu muitos jogos, se eu não me engano, na temporada passada por conta de lesão. Essa ele não perdeu tantos, perdeu acho que 10 ou 12, algo assim. Mas também não é o jogador que a gente via que era um All-Star lá em Atlanta, né? Então acho que esses fatores todos fazem com que o Jokic seja mais lembrado quando se conversa de MVP e essas coisas. Mas não acho nenhum absurdo ele estar no first team. E é isso aí, né? Paul George, candidato a Defensive Player of the Year. Giannis Antetokounmpo, candidato a Defensive Player of the Year. O James Harden, candidato a MVP. Os outros dois também candidatos a MVP. É o primeiro jogador a marcar mais de 36 pontos, se eu não me engano, desde o Kobe. E o Stephen Curry, que é, talvez, para muitos, o melhor shooter da história. Então, acho que esse first team não tinha... Além dessa questão aqui que eu falei, o Kit e Embiid, não tem mais nada para se discordar. Teve até uns jornalistas americanos que falaram que era um absurdo ter Stephen Curry e James Harden, acho, no first team. Isso aí, no fim, é só para eles ganharem mais atenção nas redes sociais. Porque todo mundo sabe que Stephen Curry e James Harden fizeram uma temporada sensacional. O James Harden, por mais que as pessoas possam criticar, ele tem alguns pontos para ser criticado, mas é um jogador fenomenal. A temporada que ele fez foi assim, ele carregou praticamente o Houston Rockets, já que o CP3 não jogou CP3 e Capela perderam algumas partidas por lesões, tiveram um início muito duro, e aí ele teve aquele streak de várias, acho que 30 e poucas partidas com mais de 30 pontos, algo assim. Então, Sim, perto dos 40, né? Então não tem como você falar que esse cara não merece estar no first team. É só puro reiterismo de alguns. Então, acho que é isso. E agora, Sabe, fala. tipo, em relação ao Embiid e tal, assim, sabe? É uma coisa mais subjetiva, mas a impressão do Embiid, por melhor que o Embiid seja, a impressão é que ele podia jogar mais do que ele jogou. E aí, quando você vai, como claro, todos prêmios individuais eles têm uma natureza subjetiva e isso facilita o debate, e isso faz com que a gente escuta mais sobre e tem cativa esse interesse, né? Que o Embiid, mesmo ele tendo essa temporada muito boa, se você olha assim no olhômetro, assim, você tem a impressão de que esse cara podia jogar mais. E eu acho que esse sentimento de que ele poderia trazer um pouco mais do que ele tá trazendo, talvez afaste de alguns votantes, né? Quando se trata de um prêmio subjetivo, realmente eu acredito que isso possa acontecer. Afaste de alguns votantes assim a possibilidade de colocar o Embiid como primeiro time, que quando você pensa no primeiro time, você pensa num jogador que cumpriu exatamente a expectativa, foi bem acima da expectativa da temporada. Você não tem muito essa coisa de um cara que pega o first team e você vai olhar depois e tipo, pô, eu acho que ele podia ir um pouquinho melhor do que ele foi e mesmo assim ele pegou um first team. Talvez isso possa ter pesado para alguns, assim, a gente não vai ter ideia disso, né? Porque a gente não tem muita coisa de como foi escolhido e os métodos que cada um utilizou para votar, mas eu tenho essa impressão de fora de que a expectativa é um pouco maior em relação à temporada do Embiid, talvez tivesse pesado também dele não ter pego um forcinho. Eu concordo plenamente, né, nisso aí que você falou. Muita gente até defende que o Embiid seria um pivô tão dominante quanto o Shaq foi. E acho que está se encaminhando para talvez não ser isso. Óbvio que o Embiid ainda é um jogador assim novo, tem 24 anos apenas, mas acho que a questão 25, perdão. Mas acho que a questão das lesões dele, assim, ele, por exemplo, essa temporada jogou 64 jogos, assim, já é um número, para quem perdeu as 2 primeiras temporadas inteiras da carreira, é um número bom, mas assim, é um jogador muito propenso a lesões e acho que as pessoas esperavam que ele fosse mais dominante no garrafão, né? Sim, aquele cara que realmente ponha quem for lá, ele vai sofrer contra o Joel Embiid. E não foi o que a gente viu, acho que até nos playoffs teve alguns momentos aí que ele teve
ótimas atuações, mas teve momentos em que ele não conseguiu ser tão dominante quanto a gente espera, principalmente quando jogou contra o Marc Gasol, né? Que Marc Gasol sensacional na defesa nesses playoffs aí. Então, acho que o que você falou tá muito correto. Acho que a gente tem uma visão do Embiid, a gente espera muito dele, e ele ainda, mesmo assim, você vê as estatísticas dele, pô, um cara com 27 pontos, 13 rebotes, parece assim que ele com certeza seria um dos candidatos lá na frente de MVP, mas numa liga hoje, acho que a gente vive talvez uma das melhores fases da liga, com o maior número de superestrelas que tem, isso não é o bastante para você ser o candidato a MVP. Você tem que fazer 36 pontos de média, você tem que ser um monstro na defesa e um monstro no ataque. Você tem que ser um cara que vai lá e faz 28 pontos, pega 13 rebotes, dá 6 assistências, dá toco, rouba a bola e faz tudo, que é o Giannis. Que eu, inclusive, começo a considerar o Giannis um jogador até mais dominante no garrafão do que o próprio Joel Embiid. Não sei se você tem alguma... Qual a sua opinião nisso aí? Então, a questão do Giannis é que existem alguns jogadores na história da NBA, assim, que eles não têm precedentes, assim. Existem elementos de outros caras que claro, ajudam na hora de você tentar descrever, mas, assim, é um tipo de jogador, como, por exemplo, sei lá, o Dirk Nowitzki, que foi, por exemplo, há 20 anos atrás, onde ele estabelece um paradigma, e aí, a partir, por exemplo, do Giannis Antetokounmpo, que você vai ter comparações em cima com jogadores que virão depois, mas não com jogadores que vieram antes. Então é complicado você ter esse tipo de relação. E aí eu acho que pra galera que assiste NBA um pouco mais de tempo, é impressionante o quanto que, acho que de 5 anos pra cá, mais ou menos, acho que isso começou ali pra 2014, mais ou menos, a melhora que teve na posição de pivô. Eu lembro na época, por exemplo, onde era muito difícil você escolher 3 pivôs com o NBA Team. Você tinha o Dwight Howard, que estava ali como primeiro, e aí muita gente superestimou o Dwight Howard até por falta de opção. E você tentava achar outras opções, você tinha ali uma tentativa de tentar colocar o Andrew Bynum e tal, e mais alguns caras que jogaram ali naquele finalzinho de anos 2000 para começo de 2010, e aí também teve uma safra ali para 2010, 2012, que teve ali o Marcus Cousins, mais alguns caras que tinham depois, Anthony Davis, mas essa galera assim de 2015 para frente, a galera dos unicórnios, né, que a galera começou a chamar assim, o pessoal do Scout, e eles agora cresceram e eles nem são mais tão chamados por esse nome porque eles viraram a norma. Como melhorou a posição, né? E um momento tão bom para a posição de pivô que faz com que bata de frente com praticamente qualquer era da história da NBA. Muita gente fala dos anos 80, principalmente, dos anos 70, onde tinha uma variedade de jogadores, uma variedade de estilos de jogadores na posição 5, que a gente começa a ver, e com um jogo tão versátil que existe hoje na NBA, aonde você mais consegue ver essa versatilidade e essa pluralidade é na posição 5, e a cada ano que passa a gente vê o nível dos jogadores que pegam o NBA Team na posição 5 sendo cada vez maiores, né? E a gente espera que isso continue nos outros anos e que a galera que vem aí pelo draft, esse ano não tem grandes pivôs no draft, mas acredito que nos anos futuros também venham outros para poder complementar essa lista e que continuem esse bom momento numa posição que atrai os olhos de muita gente, né? A posição 5. Concordo, assim, o futuro também, assim, a gente atualmente tem grandes pivôs jovens na liga, né? Assim, por exemplo, tem o Jarrett Allen, tem o Wendell Carter Jr., tem o próprio Jokic, é um cara novo, temos, deixa eu pensar, Miles Turner. Então, assim, o futuro dessa posição tá muito bem. Tem até alguns mais subestimados, assim, que ainda não demonstraram tudo que podem jogar, mas, por exemplo, Thomas Bryant, Ivica Zubac, que foram jogadores que nessa última temporada aí ganharam mais minutos e se provaram bons jogadores que podem ter espaço na liga. Então, acho, assim, é uma posição incrivelmente bem servida a ponto de um cara como Karl Anthony Towns não ter sido incluído em nenhum dos 3 times, mesmo fazendo 24 pontos e 12 rebotes de média. Sim, e aí é só fazendo, por exemplo, um exercício. Imagina se o Andre Drummond fosse draftado 5 anos atrás. 5 anos antes de ele ter sido draftado, porque ele foi draftado em 2012. Vamos jogar aí uns 5 anos para trás. Você não acha que o Andre Drummond não teria pelo menos uns 2 ou 3 All-Stars na carreira por causa da competição que ele teria?
Assim, é um exercício bacana de fazer de alguns jogadores que a gente não considera como jogadores elites, mas que se jogassem alguns anos atrás, com certeza seriam tratados como tal, assim, e eles hoje em dia, eles são, sei lá, top 10 ou coisa do tipo, assim, a média do pivô da NBA subiu muito. Sim, eles são considerados assim, por exemplo, o André Drummond, sei lá para 2008, 2009, talvez ele fosse considerado assim o melhor pivô da liga. E o que ele é, na verdade, é só mais uma atualmente. Assim, óbvio que ele é um grande jogador, mas não entra, por exemplo, no meu top 5 pivôs. Mesmo sendo. Seria um pouco acima da média somente. Exatamente, mas em outros tempos ele poderia ser considerado um grande, assim, um dos melhores. É muito interessante realmente ver esse crescimento e a variedade de estilo, né? A gente vê hoje os pivôs arremessando de 3, pivô armando o jogo, como o próprio Jokic. Não é mais aquela coisa lá de que pivô só tem que ficar lá pegando rebote e fazendo ponto no garrafão. E aí eu falando do Giannis como jogador que, né, transcende e que você vai ter as comparações vão surgir depois, né? O Jokic talvez seja um exemplo até mais forte do que isso. Né? É uma coisa o Jokic é uma coisa completamente revolucionária dentro da posição de center, que você tinha alguns pivôs que em algumas situações específicas tinham um faro pro playmaking, e eram pivôs nem tão nem tão estrelados assim. Você vê de grandes pivôs passadores, você vai lembrar de Vadiva, você vai lembrar de Luke Longley, caras que não foram, por exemplo, o Vadiva que chegou a ser All-Star até, mas assim, não jogadores de tremendos destaques, mas eram jogadores que eram referências passando, e esses caras não chegam perto do Jokic, e eles são dos melhores pivôs passadores que existiram antes do Nikola Jokic jogar na NBA, né? Então, de jogador transcendental, o Jokic talvez seja até o principal dessa lista, né? E jogando na posição 5. Um dos grandes revolucionários mesmo, assim, dessa posição, né? Uhum. Existe a posição antes do Jokic e depois do Jokic, sem a menor dúvida. Com certeza. E agora que você falou disso, eu lembrei de um cara que é também muito bom, que é o Nikola Vucevic, e acabou não indo para nenhum dos times, hein? Vamos comentar daqui a pouco. Vamos passar aqui pro second team, que é Kyrie Irving, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Kevin Durant e Joel Embiid. Bom, para eu começar aqui, já falei lá que eu talvez colocasse o Joel Embiid no primeiro time e o Jokic no segundo. Então, Joel Embiid aí no segundo time, tudo ok para mim. Os forwards, Kawhi Leonard e Kevin Durant, excelentes também. Não acho que dê pra gente falar muito mais. O Kawhi Leonard, que temporada, assim, ele teve umas oscilações ao longo da temporada, ele começou muito candidato ao MVP, eu lembro que fez, assim, excelentes partidas, mas acho que algumas coisas que foram um problema é que ele perdeu uma grande parte de jogos, perdeu 20 partidas por conta dele não jogar back-to-backs e ser poupado em diversos outros jogos. O Kevin Durant também, mais uma temporada sensacional dele, foi 27 pontos, acho, de média, né? 26 pontos de média, 6.4 rebotes, 5.9 assistências, a melhor marca de assistências dele da carreira. E é interessante a gente ver como o Kevin Durant evoluiu como defensor na equipe do Golden State Warriors. Óbvio que, assim, por ser uma equipe com... O Warriors é indiscutivelmente a melhor equipe da liga, né? Então talvez seja mais fácil defender junto com eles. Mas ele tem se mostrado um defensor que tem evoluído muito, mesmo assim. E até mesmo na bola de 3 pontos ele foi bem, assim. Não foi das suas melhores temporadas, mas foi consistente, com 35%, 50% de field goal, então acho que não tem muito que a gente argumentar contra ele estar nessa equipe. Porém, né, na questão dos guards, aí eu fico numa discussão. Kyrie Irving, eu colocaria o Russell Westbrook. Eu acho que o Kemba Walker jogou melhor do que Kyrie Irving e que o Russell Westbrook. O Russell Westbrook, para mim, não seria merecedor de pegar um NBA Team esse ano. Né? E aí existe até umas questões de que se esse pode ser o começo da queda do Russell Westbrook, mas isso é uma outra questão e é muito ainda cedo para dizer, né? Porque a gente precisa de mais tempo para ver se de fato essa queda da produção do Westbrook já tem a ver com a questão da idade. A lógica diz que sim, mas tem que ver ainda.
né? Eu acho que o Kemba Walker foi superior ao Kyrie Irving um pouco, e ao Russell Westbrook, sim, acho que é claro e evidente que o Kemba Walker foi superior, e se o Hornets teve alguma chance de... Se o Hornets ganhou mais de 30 jogos, por exemplo, é por causa do Kemba Walker. Assim, eu acredito que eu tenho convicção de que o Hornets era tão ruim quanto... pelo menos no começo da temporada, era tão ruim quanto os times que disputaram a loteria no Oeste. Né? O Knicks, o Cavs, o Bulls. Eu não acho que, por exemplo, você tira o Kemba Walker do Hornets, assim, eu não tenho argumentos para dizer que o Hornets é muito melhor que o Bulls. Assim, sério, assim, não, é um time que agregou muito pouco ao Kemba Walker e que você reflete isso no prêmio individual, e aí tem também o debate do quanto que a questão coletiva influencia dentro da escolha individual, né? E eu acho que esse exemplo do Kemba Walker é bom para discutir isso, e tem também uma questão mercadológica, porque, enfim, ele joga em Charlotte, né, e o Hornets, assim, a nível de mercado, é uma das franquias menos importantes no quesito mercadológico mesmo da coisa, né, da questão de quem vende mais, de quem é mais valioso, né, o Hornets não costuma ser, nunca foi referência nesse sentido, nem nos tempos de Bobcats, nem quando fez o rebrand, né, e agora isso por ter Kyrie Irving e Damian Lillard na lista e adiantando pro terceiro time, querendo ou não, isso acabou abrindo espaço para você ter o Westbrook lá, né? Vai ter o Westbrook no terceiro time, Durant e Leonard são escolhas assim que eles teriam casos tão bons quanto teriam caso suficiente para ser primeiro em outros anos, mas aí é um ano muito acima para a própria posição de ala, que é uma posição que historicamente costuma ser uma posição bem carente, mas que a gente tem aí nos últimos anos, né, pelo menos os grandes alas eles estão jogando num nível muito alto, né? O resto da posição não acompanha tanto, mas os grandes alas jogando muito bem. Isso também vai refletir na ausência do LeBron James, né? Porque se você não tivesse Leonard e Durant sendo tão decisivos para suas equipes, talvez existisse algum espaço de você colocar o LeBron James no segundo time, né? O LeBron James acabou ficando no terceiro time. E pro Joel Embiid, claramente ele estava ali entre 1 e 2, tanto que, por exemplo, você vai ver as votações, né? Você tem o Kawhi não recebeu nenhuma votação no primeiro time, o Irving também não recebeu, mas o Joel Embiid recebeu 40 votos pro primeiro time, né? O Durant recebeu 29, mas, por exemplo, o Giannis Antetokounmpo recebeu 100 votos. Teve uma diferença de 80 votos entre o Durant e o Paul George, mais ou menos. Não, na verdade, teve uma diferença entre o Giannis e o Durant. E entre o Durant e o Paul George, teve uma diferença de falta de 40 votos, mais ou menos. 40, 41 votos. Se não me engano, 42. E só que pro Jokic e o Embiid, a diferença foi de 19 votos. Então, vê que como esse debate também foi próximo pra galera pros votantes, né? Pra quem é responsável pela escolha dos times, e é uma coisa que a gente não costuma ver tanto, né? Geralmente esses prêmios não costumam ser lá muito disputados entre posições, costuma ter uma votação bem clara de quem é primeiro, de quem é segundo e de quem é terceiro. E a galera do terceiro time, né, que a gente vai discutir agora, aí como já é um pouco mais abrangente, que você está dizendo entre 10 e 15, não necessariamente uma ordem linear de 10 para 15, mas simbolicamente seria entre 10 a 15, aí já fica mais abrangente, já fica mais subjetivo ainda, e aí é que a galera gosta de discutir, e aí que fica legal até, e tem sempre um nome ou outro, assim, será que merecia, será que não merecia? E aí tem, por exemplo, Westbrook e LeBron James, né? E aí fica até a pergunta para você, Buras, Russell Westbrook e LeBron James em 2019 pegaram uma escolha no All-NBA Team por causa do nome ou jogaram para isso? Por incrível que pareça, né? Eu acho que ambos mereceram. Vou enumerar as razões, pode ser um pouco contraditório. O Russell Westbrook, eu achei que ele fez a melhor temporada defensiva uma das melhores temporadas defensivas da carreira dele. E no momento que a equipe
como a gente tá falando de temporada regular, não mencionando aqui playoffs, no momento que a equipe precisou mesmo dele, que foi na queda do Paul George depois do All-Star Weekend, que ele veio lesionado e tal, e parou de jogar naquele nível MVP, o Russell Westbrook estava lá e foi quem segurou a coisa, quem ajudou muito a equipe até mesmo não talvez perder a vaga nos playoffs. Tanto que ele cresceu depois do All-Star em pontos em questão de field goal, na questão de free throws, na questão de 3-point percentage, e fez mais uma temporada com triplo-duplo de média, fez aquele jogo de 20-20-20, então eu acho que ele mereceu. Inclusive eu ia falar até que eu ficaria em dúvida entre ele e Irving no segundo time. Eu também acho válido você colocar o Kemba Walker no segundo time, eu talvez colocasse o Russell Westbrook no segundo time, justamente pela questão defensiva, que ele foi realmente muito bem esse ano. Era algo que as pessoas vinham cobrando, porque ele na carreira dele, inicialmente, ele era um grande defensor, e depois da saída do Durant, ele decaiu muito, e eu acho que ele retomou esse nível agora. Então, por isso, eu talvez colocasse ele mais acima. Quanto a LeBron James, eu acho que o problema mesmo é que ficaria estranho os jornalistas votarem em 2 power forwards no último time. Porque, por exemplo, eu acho que o LaMarcus Aldridge fez uma boa temporada para receber diversos votos. O próprio Tobias Harris fez uma grandíssima temporada. Porém, eu ainda acho que o LeBron foi melhor do que eles. Foi uma temporada 27-8-8 de média, né? Mas teve a questão da lesão, que ele perdeu diversos jogos, e talvez isso o colocasse um pouco fora dessa disputa, mas achei justo porque a posição de small forward, acho que não teve ninguém que ficou de fora que a gente pode falar que realmente merecia entrar. Não sei o que você acha. Fale, Arão. Mas, tipo assim, agora já. E aí até que é uma coisa interessante, mas aí são casos parecidos, mas o nome não é tão forte. Mas se, por exemplo, Bradley Beal e Karl Anthony Towns. Bradley Beal e Karl Anthony Towns são casos parecidos de jogadores que jogam em franquias menores, e que tiveram começo de temporada, coletivamente, começo de temporadas fraquíssimos, né? O Wizards e o Timberwolves jogaram muito mal, e foram jogadores que claramente demoraram para poder pegar no tranco, e aí por motivos diferentes. Por exemplo, no caso do Towns, já saiu do Jimmy Butler, e depois a própria saída do Thibodeau, né, que fez com que o desempenho do Towns, principalmente de janeiro até abril, se você considerar esses últimos 3 meses, ele claramente tinha nível para poder pegar o NBA Team. E no caso do Bradley Beal, depois que o John Wall se machucou, e até de um jeito bem curioso, eu diria, assim, né? Foi uma lesão fora do campo, e depois, se não me engano, infeccionou, e teve todo um processo assim estranho da maneira que a lesão aconteceu, e acabou ficando bem mais grave do que deveria, né? O Wall vai ter 1 ano de recuperação, né? Então complicado, mas assim, que melhorou muito o nível do Bradley Beal, e até melhorou um pouco o Wizards coletivamente. Teve alguns bons momentos coletivos, né? Que foi aquele caso, por exemplo, do Russell Westbrook. O Russell Westbrook jogou muito mal a primeira parte da temporada. Ele fazia 20 pontos e tal, mas porque o Westbrook, ele dá tanto volume de jogo que ele vai... A gente sabe que ele vai pontuar 20 pontos por causa do volume de jogo que ele traz, e por causa da quantidade de responsabilidade. A gente vê isso no usage dele. Mas que a maneira que esses 20 pontos eram feitos assustavam. E assustava que isso acontecia num contexto coletivo do Oklahoma City Thunder bem mais favorável do que na segunda etapa, né? E quando o Westbrook cresceu como jogador na segunda parte da temporada, o Thunder como coletivo acabou caindo. Não foi tão direta essa relação assim, quanto possa parecer ter sido quando eu falei agora, mas não foi uma relação tão direta, mas essa relação existiu um pouco, né? Existia uma queda coletiva e um crescimento individual do Westbrook, enquanto, por exemplo, o Karl Anthony Towns e o Bradley Beal, as melhores individuais deles causaram melhores coletivas, mas foram times que não jogaram playoff, então isso é até uma coisa um pouco mais difícil de perceber. O que eu tô querendo dizer com esse ponto aqui é que eu acho que esses 3 casos, para mim, esses 3 casos, eles não se encaixam como jogadores de All-NBA Team. Só que o Russell Westbrook, que tem o nome, ele entra. E o Karl Anthony Towns e o Bradley Beal, que não tem o nome para esse tipo de premiação,
não entram, né? O caso do LeBron, eu imagino que de fato ele tenha tido bola para jogar para pegar um NBA time, talvez a questão de número de jogos, e aí talvez tenha gente que possa implicar um pouco com isso, né? Com o número de jogos, a gente sempre a galera que bate na tecla, né, de que o cara tem que ter tem que estar bem saudável durante a temporada, mas o Joel Embiid perdeu quase 20 jogos, o Kevin Durant também, se não me engano, o Kevin Durant, o Stephen Curry também perderam quantidades parecidas, então não pareceu ser muito uma questão por causa do LeBron. Mas pro Russell Westbrook, né, a gente fala de temporada toda, e por temporada toda eu não acredito que o Russell Westbrook tenha tido bola por isso, porque quando o Russell Westbrook foi mal, ele foi bem mal. E aí também na questão defensiva, o quanto que o Russell Westbrook trouxe ou deixou de trazer nos últimos anos, fez com que, por exemplo, a média do Russell Westbrook, aquilo que se espera defensivamente do Westbrook, fosse baixo. Então você dizer que o Russell Westbrook fez uma boa temporada para os padrões dele, que fez uma das melhores temporadas da carreira, significa menos do que deveria significar, até pelo que se projetava para o Westbrook como defensor na NBA e tal, assim, mas jogadores fazem escolhas e jogam de certa maneira para tentar chegar no melhor resultado possível, e isso para o Westbrook, em muitos casos, seria se esforçar menos na defesa, ou então ter um esforço muito grande para acabar com a jogada cedo, para não precisar ficar muito tempo defendendo, e aí arriscar algumas situações inusitadas. A tomada de decisão da defesa do Westbrook já foi bem mais questionável do que é hoje em dia e tal, mas a questão é que é o seguinte, né, foi um ano todo, né, a NBA ela é tratada no ano todo, e o Russell Westbrook no ano todo não jogou para isso, e assim como o Towns e como o Bill, que não entraram nessa lista, o Russell Westbrook também não deveria ter entrado, assim, acho que essa é a minha reclamação. Mas, e aí é uma outra pergunta, quem entraria, e talvez aí um Jrue Holiday ou Mike Conley já não são casos tão fortes, né? E aí aquela coisa também do faltar gente para entrar, eu acho que pesou, né? Não sei se tivesse algum outro nome, talvez se um Donovan Mitchell fizesse uma temporada melhor, ele pudesse pegar esse terceiro time, né? Aí a gente começa a cavar um pouco e falta gente para colocar aí, então no final acabaram. Eu acho que a grande questão do John Wall e do Karl Anthony Towns, aliás, do John Wall não, perdão, do Bradley Beal e do Karl Anthony Towns, foi as equipes deles não terem se classificado para os playoffs e terem ficado em uma posição assim bem ruim. A questão é que dos 15 jogadores que fizeram a NBA Teams, apenas 2 não se classificaram para os playoffs, que foi o Kemba Walker, que até a última rodada estava disputando, e o LeBron James, que a equipe dele decaiu assim muito no fim da temporada e já não estava disputando nada. Então, acho que é isso que... O LeBron talvez tenha sido mais por nome ainda do que o Westbrook, mas a questão talvez na posição do Westbrook houvessem mais jogadores para se colocar no lugar dele do que na do LeBron James. Eu acho que é essa a questão. Pode ser de fato. Os alas, né, quando cai desses 3 ou 4 melhores da posição ali. Talvez eu pudesse pensar num Pascal Siakam pegando o terceiro time, mas já não acho que fosse para tanto, né? Então, de fato, já cai um pouquinho. O que você acha de Doncic pegando um terceiro time? Não, imagino que não. Foi uma temporada boa, e a gente sempre tem que valorizar novatos que já se colocam como jogadores acima da média na NBA. E eu acho que a história recente nos deixa um pouco mal acostumados, mas a gente tem que celebrar sempre que existem jogadores que são de fato jogadores acima da média já no primeiro ano da NBA. Isso tem que ser muito exaltado, mas ainda é o Doncic no fundo, ele é um pouco acima da média, mas não é, por exemplo, um jogador para top 15, nem para top 20, mas, obviamente, as projeções são ótimas e, como tudo indica, até o final do contrato dele, né, de novato ali, o final dos 4 anos, ele já vai ter aparecido algumas vezes nessa lista dos 15 melhores aí. O futuro é bom pro garoto, mas quem sabe não. até uma briga de MVP, quem nunca se sabe o futuro, não é mesmo? Sim, é difícil ver isso no primeiro contrato, né? Mas
nunca sabe, ele realmente está bem acima da curva, né? Tão acima quanto, por exemplo, Ben Simmons e Donovan Mitchell. Acho que acima do Donovan Mitchell, talvez até do próprio Ben Simmons. Talvez o Doncic seja o melhor desses três. Esses três eu acho que eu coloco eles em níveis parecidos de impacto, né? E talvez até maiores, por exemplo, do que o Blake Griffin, que era o grande exemplo dessa década de novato que já chega num nível altíssimo. Teve o Derrick Evans também, mas aí já é tem um pouquinho mais remoto que isso, né? Que o cara que já chegou num nível muito alto, que já deu um impacto muito grande, e o Simmons e o Mitchell subiram mais ainda, e o Doncic talvez seja até melhor do que eles, o que é absurdo dizer isso, mas sim, talvez ele seja, só que não para o NBA. Bom, então é isso. O third team achei bom também, só essas pequenas mudanças. Rudy Gobert, acho extremamente interessante ele estar no terceiro time e não estar nem convocado para o All-Star Game, talvez mostre que ele foi um pouco injustiçado nessa questão. Blake Griffin, merecido, foi uma temporada que ele conseguiu não se lesionar tanto, jogou 75 jogos, isso fazia um tempo que ele não jogava mais 70 jogos, e levou praticamente os Pistons, que eu considero uma equipe fraquíssima, para os playoffs. E aí tem o LeBron James, o Russell Westbrook e o Kemba Walker, que a gente já falou. E então vamos agora falar dos que mereciam talvez um time de All-NBA Team e não conseguiram. Bradley Beal, falamos dele aí, que teve uma temporada fenomenal, melhores números de toda a sua carreira em todos os quesitos, mas questão da equipe dele ter ido muito mal, talvez tenha afetado isso. Você concorda comigo? Sim, faltou pouco, mas acabou até sendo um pouco mais constante do que alguns jogadores que a gente citou aqui, né? Não que o Bradley Beal estivesse fazendo uma temporada terrível antes de John se machucar. Faltou um pouquinho, estava bem perto, podia ser que sim, podia ser que não, eu acho que não, mas não seria absurdo nenhum ele estar nesse terceiro time. Karl Anthony Towns. É complicado quando você passa 2 meses sem jogar bem e depois você volta, né? O Karl Anthony Towns, de outubro a dezembro, foi uma sombra dele, né? Foi uma sombra dele mesmo, um jogador com muitos problemas dentro de quadra, que retomou o melhor basquete em janeiro, né? E quando você já tem 3 meses de temporada e que fizeram diferença para o Wolves, que acabaram cobrando no final, não tem como você, por um prêmio de 6 meses, você passar a metade da temporada quase sem jogar bem. É tempo demais para você considerar que ele entre na lista, mesmo jogando muita bola no finalzinho. Concordo, o Towns, assim, ele foi muito inconstante na temporada, mas teve números, assim, incríveis, é o que você falou, a gente olha e fala, nossa, esse cara, em outra temporada, em umas épocas que a NBA estava escassa de jogadores, seria com certeza ao NBA First Team, porque é um aproveitamento de 40% nas bolas de 3, 83% de lance livre, 50% de field goal, com 24 pontos de média, 12 rebotes e 3,5 assistências. É algo realmente impressionante. Mas Karl Anthony Towns eu vi até uma pequena, uma delicada melhora na questão defensiva, que é algo que ele ainda tem que melhorar muito, mas acho que ele melhorou um pouco nessa temporada, então é um bom indicativo. Nikola Vucevic. Nossa, Nikola Vucevic é uma história interessante, né? Que a gente existia certas dúvidas até de como seria o mercado do Nikola Vucevic nos casos mais interessantes indo para a free agency, e ele acabou sendo uma nota altíssima, né? Excelente temporada dele do Magic, melhor temporada que ele teve com o Orlando. Resgatou um basquete que eu particularmente não imaginava que ele fosse capaz de jogar já nesse ponto da carreira dele, mesmo ele não sendo um jogador velho, mas ele é um jogador testado e um jogador que a gente já tinha uma certa já tinha um certo teto em relação ao nível do Vucevic. A gente não imaginava que o Vucevic jogasse num nível muito diferente do que ele vinha jogando nos últimos 3, 4 anos, já desde que ele se consolidou como titular no Magic, mas excelente temporada, e aí também demorou um pouquinho. É aquele cara, por exemplo, um caso parecido, por exemplo, com o Brook Lopes, assim, de nível de, por exemplo, jogadores que naturalmente você imaginava arremessando bem, né? Tinha uma mão para isso, tinha um toque para isso. A galera nos Estados Unidos fala muito do
do shooting touch, né? Que eles tinham isso, mas eles não tinham talvez a confiança ou a consistência na mecânica para fazer isso numa distância, por exemplo, de 3 pontos. Isso aconteceu. O fato do Vucevic não ser mais um peso morto na defesa ajudou bastante, e o Magic era coletivamente uma das defesas mais fortes da liga. Talvez tenha sido a grande razão do Magic ter disputado um playoff. É um time interessante até para a gente acompanhar, porque tem potencial ali, e a gente viu isso contra o Raptors. Foi o time mais da galera que estava ali na rabeira do leste, né? Foi o time mais difícil de ser batido, mais até do que o Nets, né? E o Raptors passou um apertozinho ali no comecinho, né? Então tem um potencial ali nesse time. E o Vucevic, ele brigou para chegar, mas eu não acho que ele jogou, por exemplo, no nível do Blake Griffin, né? Talvez ele pudesse pegar no lugar do Rudy Gobert, mas a gente tem que lembrar do fator defensivo, que esse ano está contando mais do que em outros anos, e principalmente quando se trata na posição de pivô. Se tem uma posição que a parte defensiva impacta de verdade em vitórias e derrotas, a gente realmente sente e fala e valoriza o trabalho de um cara defensivamente, é quando ele joga na posição de pivô. E claro que nesse lado, quando você tem o Rudy Gobert e o Vucevic, apesar da Vucevic, a corda tende a ir para o lado do Gobert, e de fato o Gobert estando com o terceiro time é um caso um pouco melhor que o caso do Vucevic, mas sem temporada do Vucevic, e vai ficar bem rico por causa disso. Concordo, com essa temporada ele vai garantir um grande contrato, sem dúvida alguma. Também não acho que fosse basquete para ele talvez pegar um NBA Team, justamente porque ele não é dos mais fortes defensivamente, mas não consideraria nenhum tipo de absurdo também. Klay Thompson, achou injustiçado? Esse aí nem um pouco. Nem um pouco. Não jogou para isso, não teve perto de jogar para isso. A gente tá falando dos melhores arremessadores da história da NBA, talvez o segundo melhor arremessador da história da NBA, assim, né? E um jogador até um pouco subestimado pelo contexto que ele se insere, por ter Durant e Curry no mesmo time e tal, assim, ó. Considero ele até como um jogador no nível bem parecido do Ray Allen, e aí a galera já pode falar um pouquinho, mas se você vê carreira por carreira, você vê que o Ray Allen não era tão melhor assim que o Klay Thompson. Só que acho que de 2 anos para cá, a temporada regular, o Klay Thompson demora mais do que outros jogadores, assim, isso já é histórico, né, que o Klay Thompson demora para esquentar, e de fato a parte de 2018 do Klay Thompson, ela foi bem inconsistente no que se diz respeito ao seu arremesso, e a gente sabe até pelo contexto do Warriors que quando a bola do Klay Thompson a bola dele não cai, né, a bola de longe não cai, mesmo ele tendo muito recurso, ele sendo capaz de fazer outras coisas na quadra, pelo papel dele, o jogo dele acaba se limitando consideravelmente quando ele não acha a mão na bola de 3 pontos. E se você for comparar, por exemplo, com o Bradley Beal, você vai ver que o Bradley Beal teve uma temporada consideravelmente melhor do que o Klay Thompson. E se eu não coloco o Bradley Beal como um caso para terceiro time, eu também não colocaria o Klay Thompson. Concordo plenamente quanto à questão do Klay Thompson. Assim, eu só mencionei ele aqui porque ele reclamou hoje numa entrevista lá. Ele falou: não tô me importando com isso porque eu vou ganhar mais um título, algo do tipo, né? Mas claramente sentindo, né? Né? Ele acusou o golpe quando falou isso já. Sim, lembra muito quando a gente fala, tipo, não, superou, e aí a pessoa fica meio com raiva e lembra das coisas e tal, assim, uma vibe assim na entrevista. Eu também senti uma coisa um pouco estranha do Klay Thompson. Mas acho que são esses os jogadores aí. A gente também pode mencionar aqui jogadores que fizeram uma boa temporada, mas acho que talvez não mereciam. O próprio Pascal Siakam que você falou, LaMarcus Aldridge, CJ McCollum, o Devin Booker, que pela questão acho que do time ele não conseguiria entrar, porque a equipe dele é extremamente ruim, né? O Tobias Harris. E aí você citou 2 jogadores que jogam na mesma posição do Klay Thompson, tiveram temporadas melhores que o Klay Thompson. O CJ McCollum e o Devin Booker. CJ McCollum e o Devin Booker. Fizeram temporadas também, considero bem melhores do que o Klay Thompson. Principalmente, assim, o Devin Booker é aquele negócio, né? Que ele tem muito volume de jogo por ser talvez o único cara do Phoenix que possa levar eles a uma vitória. Porque
O Sim. DeAndre Ayton é um bom jogador, mas ainda não está desenvolvido a ponto de poder carregar um time. Devin Booker tenta fazer, faz o seu máximo, mas não consegue, porque a equipe é ruim. Eu pessoalmente, sobre o Devin Booker, eu acredito que até pelo recurso que ele tem e pela quantidade de jogos que ele já tem na NBA, ele já deveria ter um impacto maior em relação a esse time do Phoenix Suns, né? Mas ainda assim, até pelo Klay Thompson ter jogado mal essa temporada, uma temporada ruim do Klay Thompson, né? Isso que tem que ser lembrado. Ele pode ganhar a NBA e ele pode estar fazendo um bom playoff, não vai apagar a segunda temporada consecutiva que ele joga mal, né? E isso tem que ser lembrado, né? Quando o cara joga mal, a gente tem que lembrar, e quando o cara joga bem, a gente tem que bater palma. E o Klay Thompson jogou mal de novo. E o Devin Booker de fato jogou melhor do que ele, mesmo sendo um jogador difícil de mensurar o impacto dele também, por causa da questão que você disse do time. O time do Suns é bem ruim e é complicado mesmo de saber qual é a que ponto realmente o Devin Booker tá fazendo isso porque não tem mais ninguém para fazer, ou porque de fato o cara é muito bom. Às vezes a gente acha que é uma coisa, às vezes a gente acha que é outra. Depende muito de jogo para jogo, de semana para semana, mas ainda assim o Devin Booker jogou muito bem. E aí a gente pode também mencionar aqui um Jimmy Butler, um Tobias Harris, um Anthony Davis, que fez o que jogou muito bem. Não foi no mesmo nível. Não entrou por questão da troca e por quantidade de jogos. Porque jogou apenas 56 jogos, né? Não fez uma temporada tão boa quanto a anterior, que ele levou o time aos playoffs depois da lesão do DeMarcus Cousins, mas mesmo assim fez uma grande temporada. Acho que se tivesse continuado jogando todos os jogos assim, porque teve muitos jogos que ele acabou ficando no banco por conta da questão da troca e afins, ele talvez fosse lembrado com mais frequência. Temos o Chris Middleton também, que foi All-Star, mas acho que não chegou ao nível de entrar num All-NBA Team. E deixa eu ver mais quem eu posso mencionar aqui. Um Al Horford, quem sabe? O Al Horford era um excelente caso para terceiro time, hein? Poderia ser. Talvez até um caso melhor do que o Rudy Gobert. Talvez. Porque você tem um argumento coletivo do Al Horford e você tem um cara que defende. Ele não defende tão bem quanto o Rudy Gobert, mas ele chega próximo e é um cara que agrega mais na parte ofensiva que o Rudy Gobert e foi talvez a melhor temporada que ele teve no Boston Celtics. Só fez talvez o Al Horford fosse de fato o terceiro melhor center da NBA. Fora a versatilidade dele, né? Um jogador que também ele consegue armar o jogo em alguns momentos. Tem uma marcação assim, ele não é aquele cara que você vai lembrar dele por um toco, mas a marcação dele, assim, por exemplo, homem a homem, ele contesta muito bem, é um jogador assim extremamente subestimado, a gente às vezes não vê o quão bom é o Al Horford, e ele merece ser mais mencionado. E mais um momento viagem do Al Horford. Eu acredito que se o Tim Duncan jogasse na NBA hoje em dia, ele teria um estilo de jogo bem semelhante ao estilo do Al Horford. Até porque o próprio Al Horford se inspirava bastante no Tim Duncan. Só isso. Seria lindo, hein? E o último que eu posso mencionar aqui é um D'Angelo Russell, quem sabe. Essa temporada foi a temporada que ele estourou de vez, né? Talvez na próxima aí a gente possa ver ele no All-NBA Team. Você acha que ele tinha algum espaço? Ou pelo menos poderia ser mencionado? Jogou mais bola que o Westbrook. Tá bom, eu como torcedor do Thunder aqui fico triste. Mas tudo bem. Mas a gente tem que falar de consistência. O nível do D'Angelo Russell foi alto durante a temporada toda e ele agregou bastante. Assim, era um cara que conseguiu combinar a capacidade dele de playmaking com uma maturidade na tomada de decisão dele. Porque ele tinha o passe espetacular, ele tinha o arremesso muito bom, mas faltava o mental para colocar isso o tempo todo, o foco para colocar isso o tempo todo, e a maturidade de tomar a decisão certa, e finalmente está vindo, né? E essa temporada foi a temporada da afirmação dele, e por questão de eu valorizo muito consistência para o individual, e eu acho que até por isso eu digo que o D'Angelo Russell jogou mais que o Westbrook. Eu considero um argumento válido também, o D'Angelo Russell. Essa foi a temporada dele que ele estourou e se provou que tem assim muito espaço para ser um grandíssimo jogador, já é e vai evoluir ainda mais. Além disso, ele conseguiu levar, assim, a equipe perdeu o Caris LeVert, que talvez fosse o segundo melhor jogador dessa equipe, né, por boa parte da temporada regular, e quem muito segurou as pontas foi o próprio D'Angelo Russell, que teve diversos jogos que ele pegou, pôs a bola debaixo do braço e levou o Brooklyn à vitória. Então, acho que seria muito válido ele estar nas discussões.
Essas foram nossas opiniões sobre os 3 All-NBA Teams, sobre quem merecia. Agora vamos dar uma passada rapidamente pela questão financeira. Bom, para os nossos seguidores, tem certos jogadores que acabaram, por não fazer o All-NBA Team, perdendo dinheiro. Por quê? Porque em suas cláusulas de contrato tinham que, se eles fizessem o All-NBA Team, eles conseguiriam ganhar determinada quantidade de dinheiro, por exemplo, ser elegível para um Supermax Contract, que é o maior contrato que alguém pode ter na NBA. Um dos casos aqui é o Bradley Beal, que poderia, se tivesse feito um dos All-NBA Teams, ganhar uma extensão de 4 anos a partir de 2021, 2022, no valor de 191 milhões de dólares. Ele não conseguiu e acabou perdendo dinheiro. Essa questão do dinheiro, né, ela vem da CBA de, se não me engano, a CBA de 2014, né, que foi quando começou, se não me engano, os primeiros contratos de estrelas dessa CBA foram os contratos do Anthony Davis e os contratos do Damian Lillard, que expiraram esse ano, se eu não me engano. Esse ano é a última temporada é a penúltima temporada do Davis, acho que é também a penúltima temporada do Lillard, né? E que o objetivo da NBA era, com isso, você proteger o time que drafta esses jogadores, né? O que pode ser um pouco questionável no ponto de vista dos jogadores, porque os jogadores eles já têm um poder de escolha bem limitado por causa do monopólio que é a NBA, né? Então eles já tem aquela questão de você basicamente financeiramente inviável você não jogar os seus primeiros 8 ou 9 anos de NBA com a franquia que você é escolhida, e também a questão de que você pode pagar muito mais se você drafta para aquele jogador, né? E aí uma dessas condições, uma dessas cláusulas tem a ver com a parte individual, né? Parte desse dinheiro vai por escolhas de All-Star Game, parte de escolhas desse dinheiro vai pelo All-NBA Team. Se eu não me engano, o Anthony Davis, no próximo contrato dele, ou no contrato atual dele, ele deixou de ganhar um dinheiro porque em algum ano, se eu não lembro se foi 2016 ou 2017, ele não pegou o NBA Team. Ele não pegou de novo, na verdade, né? Mas ele deixou de ganhar, eu lembro que ele deixou de ganhar que é 10 milhões no contrato total, né, no valor total do contrato, por ele não ter atingido, né? Tem essa questão, e aí talvez até motive uma certa irritação, por exemplo, da parte do Klay Thompson, porque o Klay Thompson era um desses jogadores que foram financeiramente afetados pela sua ausência no All-NBA Team. A gente discutiu aqui se a candidatura era válida ou não, mas o descontentamento do Klay Thompson em relação a isso é válido, porque ninguém gosta de perder dinheiro, né? E foi o que aconteceu com o Klay Thompson, e talvez essa seja a maior razão dele ter se mostrado descontente, porque deixou de ganhar dinheiro, né? E é sempre chato quando isso acontece, independente da quantidade de dinheiro que você acumule, né? Então, é uma dessas ramificações do atual contrato, né, do contrato trabalhista entre jogadores e donos de NBA, que acabam tendo sempre essas discussões interessantes nesse final de temporada, de quem conseguiu, quem não conseguiu ter as suas metas individuais, e sempre vai ter uma galera que vai sair ganhando e uma galera que vai sair perdendo. E para os times que mantêm esses jogadores, né, menos uma bala na agulha, por exemplo, para uma free agency, é um pouquinho menos de dinheiro que você pode oferecer, que, dependendo do jogador, pode ajudar na decisão de trocar uma franquia, porque muita gente não gostaria de trocar uma franquia por causa da disparidade salarial. Lembrando, por exemplo, que se você drafta um time, você pode, se você está no time que você foi draftado, ele pode oferecer 1 ano a mais, além de oferecer um contrato maior, né, a número de dinheiro, ele também pode ser maior, ele também é maior a quantidade do contrato, né, e além disso tem o time que draftou, ele acaba saindo um pouco na desvantagem quando esse jogador não pega um NBA Team, porque essa diferença entre esse time e todos os outros times que não tinham os direitos dele acabam caindo um pouquinho, e, como disse,
Pode ter casos que pese, a gente sabe que a questão financeira é bem complexa e qualquer coisa pode ser determinante para um jogador mudar de área de uma free agency. A gente que está experimentado com a NBA, a gente já viu de tudo, né? De motivos que jogadores podem mudar de franquia e qualquer detalhe numérico ele é importante. O Klay Thompson estaria, se ele tivesse feito entrado no All-NBA Team, ele poderia assinar um contrato de 5 anos, valendo 220 milhões de dólares, o Supermax com o Warriors. E acabou perdendo dinheiro, nosso querido Klay Thompson. É uma pena, como você disse, ninguém gosta de perder dinheiro, mas se fossem outros casos, tem pessoas que essa perda faria falta. No nosso querido Klay Thompson, não fará tanta, acho. Karl Anthony Towns também foi o que não conseguiu alguns incentivos por conta disso, né? Mas agora vamos falar de coisa feliz, né, galera? Vamos falar de quem conseguiu, como Giannis Antetokounmpo, que vai assinar, porque ele vai, em 2021 e 2022, um contrato de 5 anos, de 247 milhões de dólares. Está elegível ele para assinar esse contrato, o maior da história da NBA, ganhando incríveis 56 milhões de dólares em sua última temporada. Isso tudo porque ele conseguiu estar em uma NBA Team. O que você tem a falar? Todo mundo que tem esse grau de excelência naquilo que trabalha merece ser recompensado no máximo possível. E quando você é bom nesse tal de basquete, você é muito bem recompensado. E também tem toda uma questão de, né, uma referência técnica da NBA, ser um cara de fora dos Estados Unidos, e o Giannis como um jogador que veio de fora ser o maior salário da NBA, é uma coisa assim que a gente não imaginava alguns anos atrás, mas que está acontecendo agora. E que bom que está acontecendo com ele, um cara que se esforçou bastante, um cara muito... É complicado falar isso, mas eu imagino que seja um cara muito, muito merecedor daquilo que ele se tornou como jogador, e quem é bom merece ser recompensado. Concordo. Um dos que deve mais ter ficado feliz foi Kemba Walker, que agora pode assinar um Supermax de 5 anos, 220 milhões, com o Charlotte Hornets. Será que o fato financeiro pode fazer com que Kemba Walker considere ficar no Charlotte Hornets, já que caso ele vá para outra equipe, ele não ganhará tanto dinheiro? Então, é essa questão, né, que eu falo que assim, existem tantas variáveis quando você fala de free agency, que qualquer coisa pode ser determinante. O Kemba Walker, ele já disse algumas vezes, e talvez esse seja o motivo do Hornets até hoje nunca ter trocado ele, é que ele se imagina, é claro que essas entrevistas, a opinião do jogador ela pode mudar a qualquer momento, e sério mesmo, assim, eles têm total direito de mudar a opinião sobre onde eles querem trabalhar. Se eles têm a opção de mudar de áreas, eles fazem aquilo que eles acham melhor para eles, para a família deles, para todo mundo que cerca eles, né? Mas ele disse que ele quer ficar na franquia, no Charlotte Hornets, até o final da carreira dele. E ele tem os incentivos financeiros para isso, ele tem os incentivos do staff do time, né, do front office do Charlotte Hornets, que quer que ele fique no time, mas talvez com já 29 anos, a gente sabendo que o Kemba Walker não vai ter mais se ele assinar com outro time, ele vai ser free agent aos 33, se ele assinar com o Hornets, ele vai ser free agent aos 34, e a gente já sabe que por mais que armadores tenham uma longevidade um pouco maior do que jogadores de outras posições, ele não vai receber perto do que ele está ganhando agora. Talvez ele receba em números absolutos, mas não em números relativos, né, o que ele recebe agora. E isso pode pesar para ele ir para um time um pouco mais... com ambições maiores, mas tudo ainda, claro, mexendo com muito cuidado. Isso, concordo com você. Outro que ganhou foi Damian Lillard, agora vai poder assinar um contrato de 4 anos com 100. Esse aí não sai mais. Esse não sai, esse, de com jeito certeza vai assinar. Ele, sim, se Portland se livrar dos contratos ruins que tem, por exemplo, aquele contrato nojento do Evan Turner de 18 milhões por ano, e conseguir usar esse dinheiro para trazer melhores role players, dar uma draftada boa, assim, vejo a equipe com um grande futuro, já que tem um bom Big Three aí com Lillard, McCollum e Nurkic. Exatamente. O Lillard vai ser um Blazer até o Blazers cansar dele, ou até ele cansar de jogar basquete. Mas eu não imagino ele jogando basquete em outro lugar.
Concordo plenamente. É o caso de Westbrook e Curry. Você não imagina esses caras em outra equipe. Não mesmo. Bom, galera, esse foi o nosso podcast do For The Win. A gente tentou dar uma passada aí por todos os All-NBA Teams, falar um pouco da questão financeira. Esperamos que você tenha gostado. Nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, que no caso é só o nosso Twitter, @ForTheWin. Fazemos traduções lá, muito boas. Temos feito cobertura dos jogos. Está valendo totalmente a pena seguir a nossa página, que só cresce a cada dia, graças a vocês, nossos seguidores queridos. Ouçam o podcast, indiquem a seus amigos. Depois de acabar a temporada E é passada, isso, a gente vai muito ter obrigado a cobertura todos. de Eu sou final de Vitor conferência, a Bratini, gente vai ter e cobertura estava de final do Rodrigo Arão. E nós nos Não despedimos larguem aqui. da gente, porque Todos. em julho, com Free Agents pegando fogo, a gente vai ter muita pauta de Free Agents, a gente vai ter análise dos times da Free Agents, vai ter muita coisa boa vindo aí na intertemporada, e vocês fiquem ligados, vai ter conteúdo bom a dessa aí, o conteúdo tá só começando. Exato, pessoal. As coisas que já estão boas só irão melhorar. Podemos garantir. Grande abraço a todos e até a próxima.